Olá, olá pessoas, como estão? Vamos juntos, mais um vídeo aqui, um montão de vídeos 32 por 32, prateleira de quarterback no final do mês. Agosto é um mês sensacional, ainda não acabou, julho, né? Mas agosto vem aí e o bicho vai pegar, lá, lá, lá. Vamos lá, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E lembrando que para mais conteúdo assine o Like Plus. A gente vai ter o 32 por 32, a prévia de 32 times. Não todos serão apenas para os membros, tá? Mas a maioria, como eu fiz nos 2 últimos anos. E o que mais que tem? Enfim, tem um monte de coisa aí. É um monte de coisa. Olha o primeiro comentário que tá sempre lá, olha a home do canal. É a maior quantidade de conteúdo de futebol americano aqui no YouTube, com certeza absoluta. Tá? Isso aí eu boto minha mão no fogo. Em volume, pelo menos é. Em qualidade, eu deixo pra vocês decidirem. Qualidade não deve ser, mas tudo bem. É... Ai, meu Deus. Onde estamos? Assim. Ó, seguinte. De acordo com a ESPN americana, 40% em média dos times que estão numa pós-temporada, eles não foram para a pós-temporada no ano anterior. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer uma lista de 1 a 7 com as maiores probabilidades de times que não foram para os playoffs e que podem ir aos playoffs nesta próxima temporada, certo? Eu vou começar com 2 menções honrosas, 2 times que eu quero acreditar, mas que eu tenho um pouquinho o pé atrás em relação aos quarterbacks, e um deles em relação a ser o primeiro ano de um head coach, tá? Seattle com o Sam Darnold, porque o Sam Darnold vai jogar numa linha ofensiva que teve mais problemas que a linha ofensiva de Minnesota, embora tenha sido uma linha ofensiva reforçada no todo na última intertemporada. Ele vai jogar com um corpo de recebedores que tem o bom Jackson Smith-Njigba e talvez um Cooper Kupp que ainda tem um pouco de lenha para queimar, mas não dá para colocar na mesma equação que o Hawkinson, o Edson e principalmente o Justin Jefferson, né? É uma situação completamente diferente. E também o Clint Kubiak, que é coordenador ofensivo, fez um bom trabalho nas 2 primeiras semanas do ano passado, quando o elenco estava saudável em New Orleans. É diferente do Kevin O'Connell, que é um dos melhores head coaches da NFL e uma das melhores mentes ofensivas da liga. Então é diferente. Eu quero acreditar em Seattle, eu acho que haverá uma possibilidade, mas eu coloco como menção honrosa. O Jacksonville Jaguars é outra menção honrosa, porque o Trevor Lawrence eu quero pagar para ver e crer. Tem não só a questão do Trevor Lawrence ter apagado em momentos que ele deveria brilhar, o que é um tanto quanto irônico, porque o apelido dele é Sunshine, mas também tem a questão da disponibilidade. O Trevor Lawrence vem enfrentando lesões nas últimas temporadas. Também tem meus questionamentos com a secundária, que claro, tem o Hunter agora, mas não é nenhuma garantia que a pior secundária da NFL vai ficar boa o suficiente. E outras cositas más, né? Vamos ver o Jacksonville Jaguars se tem bala na agulha para brigar pelo wildcard da FC e se pela divisão contra o Houston Texans, mas eu não descartaria, certo? E tem um head coach de primeira viagem no Leon Cohen. Vamos lá. Vamos começar com o time que tem maior probabilidade de voltar para a pós-temporada, e esse time é o San Francisco 49ers. E eu acho que isso nem precisava ser muito falado, tá? De pelo menos voltar para a pós-temporada. Por quê? Porque é um time que saiu de playoff, brigando por Super Bowl, chegando no Super Bowl para não ir aos playoffs. Quando você sai de campeão de conferência para não ir aos playoffs, a tendência é que haja uma regressão à média, ou uma progressão à média, nesse caso, né, de voltar um pouquinho mais forte. Eu coloco os 49ers como favorito na NFC Oeste? Não, eu não coloco, porque eu quero respeitar e muito o Los Angeles Rams, que ainda tem na defesa alguns questionamentos, mas que tem um front muito talentoso e que tem o melhor quarterback da divisão. E o melhor head coach da divisão. Kyle Shanahan, eu te amo, você me machucou muito com algumas decisões. Eu acho que tem que voltar mais ao Kyle Shanahan do Velho Testamento, mas gestor de elenco, você não vem sendo muito. Então, me desculpa, dói falar isso, mas o Sean McVay é o melhor treinador da divisão, aqui é CNPJ. Não tem como, gente. E tem o melhor quarterback da divisão, o Matthew Stafford. Os Rams são o favorito na NFC Oeste. Eles vão ganhar a divisão? Não sei. São Francisco tem uma chance, especialmente porque o time está mais saudável que na temporada passada. E eu não falo só do Christian McCaffrey. Tem também, claro, o Brandon Ayuk, tem o Trent Williams também. Né? Então, assim, o time está saudável, minimamente saudável, pelo menos para começar o ano, né? Vamos ver se no meio do campeonato vai virar Legionniners de novo, mas pelo menos neste momento está saudável. O segundo time, ó, tem um aviso aí, foi cancelado o churras de início de semestre lá em Cincinnati, tá? O Zach Taylor, eu acho que ele entendeu que talvez seja um pouco interessante, um pouquinho mais de intensidade aí na pré-temporada. O Joe Burrow vai jogar mais do que jogou em anos anteriores, eu espero que ele não machuque na pré-temporada, e é claro que esse não é o único problema dos Bengals, né? É evidente. Por exemplo, a questão de apressador de passe. Neste momento que eu gravo este vídeo, o Trey Hendrickson, ele não está muito contente, e o Shamar Stewart, que foi a escolha de primeira rodada na mesma posição,
também não está muito contente. E os dois, não existe nenhuma garantia que em setembro eles estarão jogando pelo Cincinnati Bengals. Se nenhum dos dois jogar, a coisa vai ficar bem complicada. E também complica o fato de que os linebackers de Cincinnati, eles deram uma bela de uma regredida no ano passado, né? Ou se não for regredida, eles não jogaram como poderia, e a secundária também teve mais big plays do que poderia ter cedido, né? Vamos falar a verdade. Em meio a tudo isso, o Cincinnati Bengals, ele é um candidato aos playoffs. Isso aí a gente precisa pontuar, porque tem talvez o melhor wide receiver da NFL. Eu ainda prefiro o Justin Jefferson, mas sem crise se você prefere o Ja'Marr Chase, plenamente entendível. E um dos 4 melhores quarterbacks da NFL no Joe Burrow. A gente está falando do líder em jardas passadas, do tríplice coroa da NFL e do líder em sacks em potencial no mesmo time. 2 anos seguidos com essa galera não indo para os playoffs. A boa notícia é que o coordenador defensivo mudou, né? O Al Golden fez um bom trabalho em Notre Dame no ano passado, uma defesa que roubou muita bola do adversário, inclusive. Vamos ver se essa mudança surte efeito e se o churrasco que o Zac Taylor fazia em agosto, ele vira treino, né? Vai ser importante. Aí pode fazer um churrasco depois, né? O Vanderlei Luxemburgo tocava um pandeiro com... Olha eu tocando um pandeiro imaginário aqui com mocassim. Pode fazer depois o churras, mas, pô... Enfim, segunda Cincinnati. O terceiro vai surpreender bastante vocês, é o Arizona Cardinals. Eu bati muito na tecla de que Arizona não tinha talento o suficiente na posição de pass rusher no ano passado. Pois bem, eles conseguiram boas peças para isso. Tem no meio da linha o Walter Nolan, que teve 6 sacks e meio pelo mês do ano passado. Ele não está 100% saudável, mas em algum momento da temporada vai jogar. E principalmente o Josh Sweat, que fez um grande Super Bowl e volta a trabalhar com o Jonathan Gannon. Em meio a tudo isso, existe a desconfiança no Kyler Murray, e eu entendo. Mas o time de Arizona é melhor do que o time do ano passado e foi um time que flertou com pós-temporada em 2024. Então acho que pelo menos na lista o Arizona Cardinals precisa estar. Arizona, além disso, tem uma linha ofensiva que eu acho que é melhor do que muita gente imagina. E Arizona tem talvez o melhor tight end da NFL, um dos 3 melhores, no Trey McBride. Vamos ver o Marvin Harrison Jr. no seu segundo ano, o que acontece. O jogo terrestre também é bem competente, sobretudo na red zone. Vamos dar pelo menos o benefício da dúvida para Arizona. O quarto nome aqui eu planejo colocar esse time como divisão e não como wild card. É o Atlanta Falcons. A Atlanta ganhou os 2 jogos contra a Tampa na temporada passada. Isso não adiantou nada, porque eles não empataram em campanha e aí não teve o critério de desempate. Tampa venceu a divisão merecidamente. E agora volta o cão arrependido. Mas volta com novidades. O Kyle Pitts, se você quiser fazer papel de trouxa novamente, e eu digo isso com lugar de fala, tá? Fiquem tranquilos, porque eu fiz esse papel de trouxa 2 anos consecutivos, apostando tardiamente, eu sei, no draft do Kyle Pitts como tight end. Ele chegou a alinhar no training camp como wide receiver. Será que esta é a solução? Independente disso, existe uma dúvida, claro, em relação ao Michael Penix Jr. Mas o jogo terrestre tende a ser excelente com o Bijan Robinson. A linha ofensiva de Atlanta é uma unidade subestimada. E a defesa, finalmente, foi caro, mas finalmente eles foram atrás de pass rusher. Depois de anos e anos e anos de negligência, basicamente desde a época do Vic Beasley, o Atlanta Falcons lembrou que para jogar futebol americano é importante investir em apressador de passe. Neste ano a gente tem, além do Leonard Floyd, talvez ainda tenha gasolina no tanque, o Jalen Walker e o James Pierce, 2 calouros, escolhas de primeira rodada, vamos ver o que vai acontecer, tá? Ainda sou mais Tampa, deixando claro, mas eu quero colocar a Atlanta na lista. O quinto colocado tem uma comissão técnica que não inspira muita confiança. Brian Schottenheimer chamando o ataque, em potencial, e o glorioso Matt Eberflus, que não vai precisar chamar timeout, né? Então tem essa parte boa. Mas o Matt Eberflus não fez um trabalho ruim quando foi coordenador defensivo nos Colts, e diga-se que quando ele assumiu o play calling na defesa dos Bears, ela melhorou. Então ele só como coordenador, eu sei que pode ser que não passe tanta confiança, eu tenho, sim, CPF, muito ódio no meu coração, mas CNPJ eu preciso dizer que não é o fim do mundo. Tem que entender essa situação do Micah Parsons, que não está fazendo greve, mas que não deve estar muito feliz. E tem que entender como volta o Dak Prescott de lesão. Tem que entender o wide receiver 2 desse time. E tem que entender o jogo terrestre também. Mas eu acho que descartar Dallas da briga dos playoffs, aí eu acho um pouco demais. Dá pra falar que não é a primeira força da divisão, óbvio. Philadelphia Eagles é a primeira força da divisão e da conferência. E talvez nem segunda, porque o Washington Commanders é um time em ascensão com um quarterback que empolga muito mais o Jayden Daniels que o Dak Prescott. Mas descartar o Dallas Cowboys 100% dos playoffs, aí eu não faria exatamente isso. Olho em Dallas não dá pra descartar, não. E aí, sexto e sétimo são 2 times que não foram para a pós-temporada no ano passado, que é o hipotético. É o Drake May hipotético e é o Caleb Williams hipotético. Se eles jogarem de acordo com o talento que a gente imagina que eles tenham e novos head coaches organizarem a casa, eu acho que New England e Chicago tem uma chance. A chance de Chicago, na minha visão, é maior. Eu vejo o elenco dos Bears como um time melhor,
do que o de New England. Eu ainda tenho o pé atrás com os recebedores dos Patriots, mas New England tem uma chance, tem uma oportunidade. Não de ganhar a divisão, como talvez os Bears tenham, também não são favoritos, mas eles têm uma chance de ganhar a divisão. New England, eu não vejo essa chance porque tem o Buffalo Bills. Mas um wild cardzinho, com umas 10, 11 vitórias, seria muito para New England? Eu acho que em 26 sim, mas eu não vou descartar os Patriots não. Então sexto, aí o Chicago Bears e sétimo os Patriots. É isso, meu povo. Fizemos todo o estrago que podíamos. A gente volta com mais conteúdo nesta semana. E diga pra mim quem é o time que não foi para os playoffs no ano passado que você vê mais chance de voltar à pós-temporada neste ano. Faltou alguém que eu deveria ter colocado? Você está pistola comigo? Coloca aí, lembrando que no primeiro comentário tem todos os vídeos para os membros disponíveis nessa semana. Para mais conteúdo, para o dobro, o triplo de conteúdo em agosto, em julho, setembro e diante. Assine o Like Plus, venham conosco. Beijinho, beijinho. Fizemos todo o estrago que podíamos. Até a próxima. Tchau.